Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim que tem me intrigado, sabe? E eu gostaria de dividir com vocês. Será que há um modo padrão de agir? Tem uma fórmula, tem um padrão? Ou a gente deve ouvir a Jesus para tomar nossas decisões? Ou nós devemos aprender o que está na Bíblia sobre o mover de Deus? Que é você estar sensível àquilo que o Senhor quer dizer numa ou noutra situação. Então, inicialmente, eu gostaria, como é de costume, pegar assim, o dicionário, o que significa padrão. Dentre os vários sentidos, eu selecionei a palavra molde, bitola, que é o sentido que eu gostaria de enfocar aqui. Será que tem um molde, tem um padrão, tem uma bitola, um jeito certinho da gente agir, independente das circunstâncias? Então, eu gostaria de explorar um pouco esse assunto. Então, para começar, eu queria, antes de explorar essa questão do padrão, de formalizar e lembrar a gente o que Jesus disse a respeito dos mandamentos, Porque, teoricamente, mandamentos seria um padrão, uma coisa que a gente tem que seguir. Então, isso a gente sabe que há princípios irrevogáveis da palavra de Deus. Então, em Mateus 22, do versículo 36 a 40, está escrito assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que deve estar por trás da nossa atitude? O amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo. Mas como é a ti mesmo, você tem que se amar também, Antes de amar ao outro, ou conjuntamente, Porque não dá para dividir essas coisas. E sabemos também que os princípios da palavra de Deus são imutáveis. Em Hebreus 7,17 diz assim: Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Então, eu selecionei esses dois versículos para o quê? Para que possa estar como um pano de fundo para todas as nossas atitudes, que é amar a Deus em primeiro lugar. O amor, ele tem que ser com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso ser. E amar ao próximo como a ti mesmo. E saber que são imutáveis os conselhos do Senhor. E aí, então, a partir daí, eu queria explorar essa questão do padrão. E queria trazer uma passagem que está lá em Números, capítulo 9, versos 17 a 18, que diz assim: Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. O que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão sobre essa questão? O que isso tem a ver com o mover de Deus, com se tem padrão, devemos ouvir os conselhos do Senhor? É que o quê? É que no tempo do deserto, os 40 anos que eles estiveram no deserto, durante o dia que o sol era muito quente, aparecia uma nuvem para guiar o povo para onde eles deveriam ir. E de noite,
como era muito escuro, né, não tinha luz, eletricidade, como a gente conhece hoje, então aparecia a nuvem de dia e um fogo de noite para iluminar. Por quê? Porque às vezes o Senhor, eles tinham que caminhar mesmo à noite. Então eles se moviam. Mas sempre que a nuvem se levantava da tenda, os filhos partiam. Quando a nuvem parava, eles se acampavam. Então quer dizer o quê? Que eles não tinham um tempo determinado para parar e para ir. Eles não estabeleceram, é uma semana que nós vamos ficar, um mês, um ano. Não. Eles estavam à mercê do movimento do Senhor. Isso que quer dizer se guiar pelo mover de Deus. Então, a nuvem se movia. Então, durante e enquanto ela se movimentava, o povo movimentava. Quando ela parava, o povo parava. E quando ela se levantava novamente, o povo se movia novamente. Então, eu acredito que é isso que o Senhor quer nos ensinar, que a gente deve se mover pela direção do Espírito Santo de Deus. Naquela época, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre nós. Isso só ocorreu depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então, em toda a Bíblia, a gente está sendo ensinado como devemos proceder. Então, a nuvem e essa movimentação de parar e ir sem um tempo determinado, é o Senhor nos ensinando a estar maleável à vontade do Senhor. Então, a gente vai para a direita, vira para a esquerda, siga em frente, você vai estar sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes para nós é mais fácil seguir uma norma, um padrão. Não, eu vou comportar assim, em qualquer circunstância eu vou fazer isso. E isso pode ser até mais fácil para a gente, porque padroniza, o jeito de agirmos. Mas se a gente vai à palavra, não é bem isso que o Senhor nos ensinou. Tanto no Antigo Testamento, a questão da nuvem, que se punha e se movia, e o povo se movia segundo ela. E quando o Senhor subiu ao céu e nos deixou o Espírito Santo para habitando entre nós e nos dirigindo. Porque é pelo Espírito Santo que nós somos guiados. Então, o Senhor já estava mostrando como é que é. Você tem que estar, digamos assim, no mover, Então, ouvindo, estando atento ao que o Senhor quer dizer a cada dia. Porque a cada dia Ele pode querer dizer coisas novas, coisas diferentes. E não que a gente fique parado no caminho. Ele quer movimento. Então, outro exemplo que eu vou ler aqui para vocês é com relação que há tempo para todas as coisas. Então, uma atitude padrão, no sentido de ter um molde, uma bitola imexível que te aprisiona, que te segura, não é bem esse o jeito que o Senhor nos tem mostrado através da sua palavra. Então, lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E há também modo. Então, tem um momento para fazer e um jeito para fazer. Então, isso mostra que há uma maleabilidade, não no princípio, mas na forma, no jeito de fazer. Como exemplo, aqui citou: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, vamos dizer, eu planto mandioca, mas se eu nunca arrancar a mandioca, nunca vou ter mandioca para comer. Então, é o tempo de nascer, de morrer, de plantar e de arrancar. Há tempo de matar e tempo de curar. Então, se você está numa guerra, infelizmente, ninguém quer que ocorra, mas se tiver guerra, você vai ter que matar, não vai ter saída. Então, houve um tempo, mesmo que ninguém quer que ocorra, ela acontece.
E aí, se você estiver lá e falar assim, não, eu não posso matar, você vai morrer. E talvez não era o seu tempo. Por quê? Você tem que entrar no mover do que está ocorrendo. Se você está numa guerra, você vai defender sua vida, né? Tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, tipo, você fez uma casa, ela rachou, ela teve defeito, você vai ter que derrubar para fazer de novo. Então, você tem tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Porque imagina, se você vai ao velório e começa a rir, não dá certo. E se você está numa festa, numa alegria, todo mundo comemorando um casamento, um nascimento, você vai abrir a boca e chorar? Não está certo, não tem o tempo de rir, o tempo de chorar. Então, tempo de dançar, tempo de... São coisas diferentes e ações diferentes. E cada uma delas cabe na nossa vida. Também fala, os 8 primeiros versículos está falando os vários tipos de tempo. O que eu quero ressaltar aqui é que há um tempo, um momento, uma hora e um jeito de fazer as coisas. Isso já nos coloca no mover, esperando que o Senhor possa nos redirecionar para outro caminho. E nem sempre vai ser a mesma coisa. Deus te revelou uma coisa há anos atrás, você tem que estar atento, porque Ele pode mudar o rumo da sua vida, Ele pode direcionar para outro lado. E o que eu quero ressaltar aqui é isso, é você estar sempre, a gente fala assim, desperto para o que o Senhor pode querer fazer na sua vida nesse momento. Ele pode querer fazer coisas novas, coisas diferentes, e que muitas vezes nos dá segurança agir de um certo jeito. Mas o Senhor, Ele já nos mostra que o mover, Ele é assim mesmo. Igual o exemplo do tabernáculo. O tabernáculo era difícil de montar, tinha muitas partes, precisava de muita gente, era um esforço enorme. Então, às vezes, eles ficavam o dia inteiro montando o tabernáculo. Aí chegava de noite, pumba, a nuvem levantava, eles tinham que desmontar. Olha só que trabalhão que dava. Mas eles faziam isso. Então, isso para quê? Para eles serem treinados a mudar de direção. Nós precisamos ser treinados. É claro que a gente precisa de determinação, a gente precisa também de, como fala, perseverar. Mas a perseverança não é eterna, assim, sempre. Em termos de uma atitude, sempre com o Senhor, tá certo, né? Mas eu estou falando assim de coisas que você resolve fazer na vida. Então a gente tem que estar maleável a novas direções do Senhor. É isso que eu quero ressaltar aqui. Com estes exemplos, que o princípio vem na frente, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E que os princípios de Deus são imutáveis. Isso tem que estar, esse é o pano de fundo da sua vida. Agora, o que fazer... Quando fazer, como fazer, isso vai ser, isso pode mudar na sua vida. E esta situação de estar desperto, estar assim, atento a novas direções que eu queria ressaltar aqui. E eu trouxe alguns exemplos também de situações que às vezes a gente ia achar, não, isso aqui não pode acontecer. Então, eu trouxe o primeiro exemplo, que está lá em Jeremias, capítulo 27, verso 12. Diz assim, e falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo, colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. A situação aqui era o quê? Nabucodonosor já tinha... cercado e vencido muitas cidades de Israel. E ele já tinha o seu reino, e ele voltou uma segunda vez para destruir Israel completamente e ajudar também, que eram os 2 reinos. E ele ia destruir Jerusalém. Mas o rei Zedequias estava lá se armando para que isso não ocorresse. No entanto, Jeremias, o profeta, falou assim, olha, não tem chance, Jerusalém será queimada a fogo. Se você aceitar o jugo do rei
da Babilônia, você vai viver, senão você vai morrer. Então, olha só que circunstância mais louca, onde, em vez de pregar a liberdade, não, nós vamos vencer o rei da Babilônia. Não, já havia uma palavra profética que ali eles seriam derrotados e Jerusalém seria pegada a fogo. Mas a palavra de Jeremias, então, era o quê? Se você se sujeitar ao rei, você vai viver, senão você vai morrer. E o rei Zedequias não se sujeitou. E a cidade foi conquistada, destruída completamente e foi queimada a fogo. O que eu quero ressaltar aqui é o quê? Se a gente olhasse como um padrão nunca se render, e foi o que o Zedequias fez, mas não era essa a direção de Deus, era para que ele se rendesse, para mostrar que há tempo de liberdade, no caso aqui houve tempo de sujeição. Então a própria Bíblia mostra que há tempos distintos. Esse exemplo aqui que Jeremias nos dá é o quê? Se o povo se submetesse àquele rei, o povo viveria, mas eles não se submeteram. Então a gente aprende com isso, como eu já disse em outras oportunidades, a Bíblia não conta a história linda e maravilhosa, ela conta o que aconteceu. Então as pessoas não seguiram o conselho do profeta e foram mortos. Mas você, então, o que eu quero ressaltar aqui é estar maleável à direção de Deus. Naquele momento, a direção era se sujeitar ao rei. Outro exemplo, Romanos 12, 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, às vezes a gente acha, não, você tem que ser ali daquele jeito, você não pode mudar. Mas o que Paulo está falando? Não, você não deve conformar com o mundo. Você deve ser transformado pela renovação do seu entendimento. Você tem que usar a sua inteligência, usar tudo aquilo que o Senhor está falando para que você renove o seu entendimento, para que você aprenda coisas novas e experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é necessariamente você escolher um jeito e ser daquele jeito o resto da vida. Não, você deve se submeter, se sujeitar à direção de Deus, que pode ser coisas novas para você. Um outro exemplo também está lá em Jeremias, no capítulo 35, verso 6, que diz assim: porém eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Então aqui os recabitas, né, que é uma linhagem de sacerdotes que foi orientado, o pai deles falou, olha, vocês nunca bebam vinho. E eles seguiram essa orientação, porque foi dita uma palavra específica para aquela família. E aquela família foi abençoada quando eles foram livres de situações que ocorreriam depois. Então, houve uma palavra específica para eles nunca mais beberem vinho. Mas não quer dizer que você nunca na sua vida vai beber vinho. Há uma certa polêmica se a ceia for feita, que Jesus fez, né, com suco de uva ou com vinho. Independente disso, há um versículo lá em 1 Timóteo 5,23 que diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, eu quero ressaltar que, independente que seja o vinho, a uva fermentada ou não, havia uma ordem que nunca mais beba vinho, dada para os recabitas. E em Timóteo fala, não toma só água, mas toma um pouco de vinho. Então, independente do que seja o vinho, uma orientação fala não beba, outra diz beba. Então, é isso que eu gostaria de ressaltar aqui. É o mover de Deus, que nós devemos ouvir a Jesus, ouvir o Espírito Santo para tomar nossas decisões. É claro que há toda uma prudência, há todo um jeito, né, de seguir os princípios da palavra de Deus. Os exemplos que eu quis trazer aqui é para que nós
nos deixássemos mais soltos para ouvir a palavra de Deus e não determinar os nossos próprios princípios e segui-los a vida inteira, porque Deus de repente gostaria de mudar a direção da sua vida. É isso que eu gostaria de ressaltar, e que nessa semana todos nós pudéssemos pensar: eu estou ouvindo o Espírito Santo de Deus, ou eu estou ouvindo aquelas regras que eu estabeleci para mim mesma? Então o que eu quero ressaltar é: ouça o Espírito Santo, dê espaço para Jesus falar com você hoje, e Ele pode mudar ou não o destino da sua vida. Muito obrigada por todos que me ouvem nesta hora. Uma ótima semana.